Boa noite, Francisco. Bom dia, Francisco. Boa noite. Bom dia. Bom dia, Ana Gabriela. Tudo bem? Bom dia, Daniel. Bom dia. Vocês me perdoem, mas o trânsito do Rio atrasou a minha equipe toda aqui. Ah, sem problema. Aqui, Bom dia, Fred. o O Rio Rio de Janeiro é parou, sempre, hein? O Rio parou 2 dias, hein? o Rio de Janeiro é sempre uma surpresa. Navega, Tudo bom, meu irmão? não pude ontem, Navega, meu carro, fiquei sem carro. Você me perdoe. Não, não tem problema não, Fred. Mas tá sendo um sucesso, tá? Ontem Eu teve uma imagino que abertura sim. muito boa lá. Caramba, Um- que as IGRs que eles convidaram não foram Oi? citadas. Bom, já que todos estão aqui, vamos só 3 minutinhos, só para a gente começar em pontos 10 e 20, para ver se está todo mundo. Dá até vontade de. Acho que já podemos começar, né? Não precisa nem esperar Bom dia até, a todos. não precisa nem esperar até 10 e 20. Podemos começar já. Mais uma vez, me perdoem vocês pelo atraso da reunião, mas o trânsito do Rio atrasou toda a minha equipe administrativa aqui e a gente ficou meio no ar. Só eu estava aqui, mas eles já tinham colocado o link no ar, então atrasou um pouco. É, Antes de começar a reunião, eu queria lembrar a vocês que a gente está, na verdade, nessa reunião sem um tema. Por quê? Porque a gente havia combinado de escolher um tema. Eu tinha feito até um documento com todas as sugestões que foram dadas, e a gente, ao longo desse tempo, a gente iria escolher qual o tema da reunião. E acabou que isso não foi feito pelo grupo. Então, a gente vai. Eu estou sem um tema para começar a reunião, para a gente fazer a reunião, porque, inclusive, eu postei na terça-feira, né? Na terça-feira, eu coloquei de novo sugestões dos temas. Bom dia, prezados amigos. Ainda não temos a pauta da nossa próxima reunião, que será nessa quinta-feira, dia 4. Aguardo. Eu vou pedir para que vocês, de vez em quando, tenham uma olhadinha no WhatsApp, porque no grupo, senão a gente fica com uma falha na comunicação. E isso pode dar problema, né? Então, eu sugiro que a gente escolha um tema agora, né? Eu sugiro que a gente que faça dessa reunião a escolha de um tema o mais rápido possível. Eu vou pedir, deixa eu ver quem é que está aqui. Deixa eu ver se. Eu vou pedir para colocar a apresentação dos temas de novo. Carol, dá um pulinho aqui na sala, por favor. Fred, enquanto isso, eu queria só trazer uma atualização para compartilhar com vocês. O dossiê do Geoparque Costões e Lagoas. Ah, pode falar. Navega. Tenta ver se você coloca isso aqui. Navega, bom, navega congelou. Ana, você É que eu está estou na sem. estrada, Ah, desculpa. Descongelou. É, descongelou. a Pode gente falar. A gente recebeu um comunicado da Unesco, Fred, na semana passada, que o nosso Geoparque Costões e Lagunas foi aceito. Então, ele agora já tem Bom, um novo status. Agora é Geoparque Aspirante, e a gente vai receber a visita da comissão do Julho. Eu aviso aí a comissão para todo mundo. Eu estou ajudando na construção do parque do nosso estado, que vai ser um geoparque Serranas, que é na região da Serra Verde Imperial, junto com o município de Magé.
são os 5 municípios da Serra Verde, mais o município de Magé. É um geoparque construído pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Só no dia... Ok. Navega, você está picotando muito, seu sinal está variando muito, a gente não está te entendendo. Eu vou pedir para a Carol colocar a lista de sugestões na tela, para que a gente possa dar uma lida rapidamente e pelo menos eleger uma ou escolher. Podemos fazer nessa reunião a escolha da próxima reunião ou já começar a discutir algum ponto importante, né? Carol, você poderia... Frederico, bom dia. Esse assunto que o Navega apresentou é um assunto novo, eu acho, né? Mas é um assunto muito importante, né? Eu acho que nesse momento, né? Ai, caramba. Opa, tá me ouvindo, Frederico? Estou te ouvindo, Ana. Certo. Ana Gabriela. Então, nesse momento, né, de desenvolvimento da Terra, né, quer dizer, a Terra sempre se desenvolveu, né, mas nesse momento de desenvolvimento da humanidade, eu digo, né, está sendo pensado, né, melhor, né, sobre a questão geológica. Né? A questão geológica é muito importante e a gente sabe que o solo, né, que ele se desenvolve depois da formação da superfície terrestre, o solo, a terra, a geologia, né, constitui assim, vamos dizer assim, a base para a sustentação de todos os processos vitais, né, que nós conhecemos ou que Mas são deixa eu só... de suporte à vida. Só um minutinho, eu vou ser objetiva. Eu estava lendo esses dias sobre energia geotermal. Energia geotermal. Né? A gente estava discutindo no grupo de engenheiros sobre energia geotermal. Né? E tem muito recurso associado à questão geológica. Agora, quando a gente vai para o lado geoparques, né, eu acho que a gente está pensando em, vamos dizer assim, serviços ecossistêmicos, né, a partir de parques, né, e sustento com base que na geologia, no relevo, né, quando o Marcos Navega falou sobre a região serrana, né? Então, sim, se sustenta em quê? Em beleza cênica, contemplação da paisagem, ou quais são os serviços ecossistêmicos que nós podemos obter a partir da criação, né, dos geoparques, né? O que eles representam, primeiro, para o município, para o pessoal que está trabalhando, para os municípios, para o pessoal que está trabalhando e para os gestores para o UERJ, obviamente, que deve ter muitas ideias. Então, é um tema assim, muito bom, né? Que exige aí dedicação ou pelo menos, entendeu? Momento incentivo para que as coisas comecem a acontecer a partir dessa ideia. Então, vou deixar registrado que pode ser Ana, muito bom obrigado. até em nível nacional, né? Mas começando pelo Rio de Janeiro, que costuma ser pioneiro nas questões também ambientais. Ok, Ana, obrigado. É que a gente já estava Nada. partindo para a escolha aqui do tema, e eu vou pedir para que, quando a gente pedir a palavra, a gente tenha assim, uma objetividade muito grande quando a gente for fazer a escolha do tema e também na discussão, para que todos possam falar, tá? Então, eu queria assim, que nossas falas fossem mais ou menos de 2 a 3 minutos, para que pudesse todo mundo falar. E essa questão do costão não é um tema tão, novo, mas ela foi levantada ano passado, aqui no Fórum, inclusive, teve uma ajuda muito grande do Fórum em função desse projeto. Então, vamos lá. Temos propostas para 2024. Então, nós temos desenvolvimento de ações para fomento do turismo de base rural, unindo campo e cidade. A Embrapa também trouxe turismo de experiência e turismo pedagógico como estratégia de valorização da agricultura fluminense. Ainda, uma linha especial de financiamento para o estabelecimento do agroturismo baseado na produção do lúpulo de cerveja artesanais, outra proposta da Embrapa, Agroindústria de Alimentos. A Firjan traz a abertura de editais de órgãos de turismo para obras audiovisuais com temática Rio de Janeiro, Brasil, a fim de promover essas localidades com destinos turísticos e fomentar o setor audiovisual.
Fomentar debates das temáticas a seguir, a fim de estruturar conjunturas propostas para esse fim, com foco na democratização do acesso e no desenvolvimento perene e sustentável dos setores nas diversas localidades. Então, temos aí novas regras de acesso a programas culturais e esportivos para públicos de baixa renda, a fim de garantir e ampliar o acesso. Políticas de descentralização de recursos para o desenvolvimento de setores fora dos grandes centros, com foco em desenvolver as cadeias e criar condições para a multiplicação de recursos. Políticas conjuntas de cultura e educação para garantir o acesso e sensibilização sobre... Levanta um pouquinho, por favor. Sensibilização sobre... Onde é que eu parei? Sobre arte e cultura audiovisual também no público de educação básica. Infraestruturas, territórios e serviços. Necessidade de qualificação profissional dos setores culturais. Projetos de recuperação de equipamentos culturais do Estado e utilização de equipamentos públicos para fins culturais. Ainda temos sugestões do Convention Bureau, que é a força-tarefa para eliminar os gargalos nos trânsitos, que isso fica sendo uma coisa em conjunto com a Câmara Setorial de Infraestrutura, uma parceria da TV Alerj, né? A Contetur Costa do Sol, o Encontro Regional de Turismo que começou no dia 3, ele já começou, né? Começou ontem, se não me engano, né? E deteriorização da ponte do Rio São João, que liga os municípios de Casimiro de Abreu e Cabo Frio, que gera problemas recorrentes todos os anos, e também colocou como sugestão reunião dos setores GEAT e PBTUR para aumentar a segurança pública no interior do Estado. A Ana Gabriela do CREA, ela colocou como sugestão a questão do turismo em bases comunitárias, que ela tinha, inclusive, tocado nesse assunto no ano passado. Então, ela desenvolveu um pouco mais esse assunto. Quem quiser pode dar uma lidinha aqui. E depois da Ana Gabriela, ainda teve a sugestão do Alexandre Moraes com a concorrência justa no turismo. Formas, ações e legislações para coibir o aumento das casas de aluguel e plataformas de locação que geram prejuízo ao Estado e município de diversas formas. Voltando um pouquinho à sugestão da Ana Gabriela, a Ana Gabriela ainda sugere que a gente monte um grupo de trabalho para trabalhar essa questão do turismo sustentável de base comunitária. Eu gostei dessa ideia, não sei se a gente vai ter condição de criar o grupo de trabalho, estou discutindo isso, Ana, com o gabinete, né? Estou discutindo com o Márcio, vamos ver o que é que a gente pode... Por isso, até vou deixar esse tema para que a gente trabalhe ele mais à frente, porque eu vou esperar a possibilidade da criação desse grupo de trabalho, tá ok? Então, fica aberta a palavra, pode tirar, Carol, por favor. Fica aberta a palavra a esses temas, a gente vai ter que escolher um e já, se possível, ainda nessa reunião, começar a discutir o que vai fazer, qual a estratégia que a gente vai tomar para adotar um desses temas. Se não conseguirmos debater o tema hoje ainda, pelo menos vamos escolher aquele que nós vamos trabalhar na próxima reunião, né? E volto a pedir a vocês, por favor, fiquem de olho no grupo do WhatsApp, dá uma olhadinha pelo menos uma vez ao dia, que às vezes, além de coisas interessantes que os colegas postam, também tem esse tipo de trabalho que às vezes a gente troca ideia lá. Ok, Abelha, pode falar, por favor. Obrigado, Fred. Renovar a todos aí que eu não tinha cumprimentado, meus votos de bom dia aí. Não é uma questão de puxar sardinha para o meu lado, não, Fred, mas eu vejo que várias bases aí de sugestões são calçadas no turismo, né? Então, quando eu cito lá a questão de nós pensarmos numa parceria com a TV Alerj, em função do alto custo, né, da criação de material audiovisual, eu vejo que isso atende a vários segmentos e a várias propostas, principalmente porque a base do turismo é a promoção e a divulgação.
né? E essa parceria ela tende exatamente a criar forma para promover, né, o destino, a região, seja micro, macro, seja cidade, ou seja região, como nós temos aqui em algumas localidades, né? São Vale do Café, região serrana e tudo mais. Então, fica a proposta para iniciar o debate exatamente no tema de promover, né, criar formas, apoio com material e utilizando o know-how e a possibilidade da TV Alerj para criar a possibilidade de promover os destinos do Rio de Janeiro. Ok, Abelha. O meu único problema com essa proposta é saber como é que anda a demanda da TV Alerj, né? Como eles têm muito trabalho, então eu preciso, inclusive na última reunião, você chegou a tocar nesse assunto e eu te pedi um tempo para que eu pudesse ver essa demanda da TV Alerj, ver se eles têm capacidade, condições de fazer isso, porque eles já têm um trabalho muito grande. Você imagina a TV Alerj fazer a divulgação da Alerj toda, né? Só do fórum já é uma coisa bastante grande, né? E não sei como é que vai ficar a questão de tempo para isso. Mas a gente pode fazer um estudo com eu vou ver se eu falo com o subdiretor da TV Alerj e vejo se há condições disso, ok? Te prometo, na próxima reunião, já trazer uma resposta ou colocar logo no grupo do SAB. Assim que eu souber alguma coisa, falei, ó, a TV Alerj topou, eu coloco no grupo, tá bom? Quem quer falar? Eu Marcelo. não estou conseguindo levantar minha mãozinha aqui, Mas não eu sei vi sua por quê. mãozinha. Como vai? Desculpem aí não ter estado ausente aí da última reunião. Não sei, não está aparecendo o meu bonequinho, minha mãozinha aqui. Bom, então, eu vou enviar depois por escrito. Eu acho que como esse fórum é da Alerj, eu vejo a necessidade da gente ter uma integração maior com o legislativo. Então, eu sugiro que a gente acompanhe a pauta e saiba o que está sendo discutido lá na Alerj em relação aos temas que são afins aqui ao grupo, né? Turismo, esporte e cultura. Basicamente é isso, é que a gente tem uma maior integração de forma que temas que estejam sendo debatidos lá, projetos de lei, sejam trazidos aqui para nosso conhecimento. Basicamente era só isso. Obrigado, Márcio. Navega. Eu vou fazer um coro aí ao que o Abelha comentou e sugestão, tá? Já que a gente está aberto à reunião de hoje, sugestão é que a TV Alerj poderia você sugerir, ver se a gente ia até de depoimentos por região, né? Então a Costa do Sol vai ter um momento na Alerj. A gente capitaneia aí a locomoção da equipe, né? E a outra vez Serra Verde Imperial. Sequência não, tá, Fred? É só para você ter subsídio para falar aí com o pessoal da TV, né? Então isso pode ser feito uma vez por mês em uma região turística. Qualquer ajuda que vier, Fred, é fundamental para a gente aumentar o fluxo de visitantes nas nossas regiões. E tratando por região, você não está desmerecendo nenhum município, né? Então, fica a sugestão, tá? Faz Em uma coisa, relação então. à próxima reunião, mas só em relação para mim acabar minha fala, né? Em relação à próxima reunião, Fred, eu tenho bastante informações para a gente discutir sobre essa proposta da DEAT e do BPTUR. Para quem está aí na sala e de repente não conhece, a DEAT é a Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista e o BPTUR é o Batalhão de Polícia do Turismo. Por quê, Fred? A gente só tem uma sede da DEAT e uma sede do BPTUR no Rio, na cidade do Rio, e a gente tem, que foi aberto recentemente, um subsede do BPTUR em Miguel Pereira. Mas a gente tem um quadro do turismo no estado. O outro não quer atender. Oi. Alô? Pode falar, Navega. Acho que tem alguém com o microfone aberto.
Tá. Então, o que acontece, Fred? A proposta que eu já tinha até feito para a delegada Patrícia Alemani, da DEAT, era da gente pegar a DEAT e o BPTU e a gente levar os principais batalhões das cidades turísticas. Por quê? Esses dois batalhões, aliás, o batalhão de polícia e a delegacia de atendimento ao turista, ela é especializada e ela cumpre, Fred, protocolos que é para atender melhor quem é de outro país que está nos visitando, né? Então, você tem oficiais, né, da Polícia Militar e servidores, né, da Polícia Civil que são contratados com conhecimento de pelo menos mais um idioma. Fala inglês, fala espanhol, né? E a gente quer trazer como é que é a forma que eles trabalham para alguns batalhões do interior e algumas delegacias do interior. A gente não quer ampliar despesa, não, tá? Tá ok. É só um detalhe aqui. Abelha, me faz um favor, me faz essa proposta para a TV Alerj por escrito e me manda pelo grupo, por favor, tá? Que aí isso já pode pedir licença que eu vou pedir licença que a minha bateria está acabando e eu só queria reiterar o que o Navega falou, por quê? O o batalhão de polícia turística é muito importante, só que nós temos regiões aí do Rio de Janeiro que recebe uma quantidade imensa de turistas que não tem uma delegacia, um posto de atendimento para o turista. Nossa região de praia aqui do interior, da região dos lagos, fora da cidade do Rio de Janeiro, não tem nada disso, então é importante que seja ampliado. Eu vou pedir 1000 desculpas porque a minha bateria, infelizmente, eu esqueci o meu carregador em casa, não vou poder continuar participando aqui. Muito obrigada. Se depois tiver o link da reunião, disponibiliza tá no bom. grupo para eu assistir, por favor. Amélia, Parabéns aí, porque é muito importante essa integração aí com todos. Obrigada. Ok. Obrigado, Amélia. Eu vou continuar pedindo para que a gente não faça uma fala muito extensa, porque senão a gente acaba atrapalhando se o outro colega quiser falar alguma coisa. Depois eu volto a essa questão do Navega para saber se pode ser o tema da próxima reunião. Ana Gabriela. Eu vou pedir também, antes da Ana Gabriela começar a falar isso, todo mundo, foi num acordo nosso que todo mundo que estiver participando da reunião deixe o vídeo aberto, até para que a gente possa ver as pessoas e fica uma coisa mais humana, a gente consegue ver as pessoas que estão em reunião, por favor. Pois não, Ana Gabriela, pode falar. Frederico, são 10h39, eu gostaria de falar até 10h41, né, já que o tempo de fala é de 3 minutos. Tá bom? Assim, para a gente não brigar, para a gente também não se estressar, né? O negócio é o seguinte, em primeiro lugar, tá, eu gostaria de dizer que a gente precisa combater a causa. É necessário combater a causa e não as consequências, porque senão haverá mais consequências, né, para a gente combater se a gente não combater as causas, entendeu? Então, se a gente pensar em batalhão para atendimento ao turista e ao turista estrangeiro, né, como foi falado agora há pouco, e não pensar nos brasileiros que, às vezes, cometem crimes contra o turista estrangeiro em função das deficiências políticas e públicas do nosso país, a gente vai viver eternamente gastando recurso, tá, de maneira, vamos dizer assim, inadequada, tá, porque ela sempre é opressora em relação às pessoas que cometem crimes, tá? Se houver outros grupos, né, que devem ser combatidos, né, esses grupos, às vezes, continuam cometendo, né, os mesmos problemas, causando os mesmos problemas, sem a gente na causa. Então, quem é que geralmente ataca o turista? As pessoas mais vulneráveis. Por quê? Porque, às vezes, não tem saída. Muito bem, tá? Eu acho que isso é um investimento que já foi feito ao longo de, talvez, a história do Brasil de 1900 para cá e não surtiu efeito. Tá? E hoje a gente está vivendo novamente a necessidade de criar lei, de criar batalhão, de criar delegacia, que será opressora, porque a gente não combate a causa.
Entendeu? Então, quando eu falo de turismo de base comunitária, para dar autossustentabilidade às pessoas que potencialmente não veem outra solução a não ser para fazer qualquer coisa, ou para comer, ou para viajar, ou para dormir, ou de desespero, né? E cometem os crimes, às vezes, contra o turista. Entendeu? Então, quando eu falo de turismo de base comunitária, é para fortalecer as pessoas que não querem ser criminosas, mas muitas vezes elas são induzidas, coagidas, estão desesperadas e acabam passando o resto da vida inteira. Porque a gente preferiu criar um batalhão, uma delegacia de atendimento ao turista que deve ter, né? Mas não combate a causa. Tá? Então, é uma das razões que eu apresentei o tema, sem saber que o foco da reunião seria esse, ou que isso seria falado, mas é uma das razões para dar sustentabilidade social, econômica e ambiental para as comunidades que, às vezes, trabalham e sempre trabalharam para o próprio bem-estar, com o bem-estar delas e do meio delas. Tá? Então, se hoje você tem lá uma belíssima trilha, lá no Morro da Babilônia, se você tem uma belíssima área verde na Zona Sul, junto ao Quilombo Sacopã, e se você tem uma belíssima área verde lá no Pastel da Pedra Branca, lá no Mindanha, lá nas áreas onde as pessoas sabem que o meio ambiente é a base de vida. Por quê? Porque é tradição, é da história, é da família, e elas precisam, porque às vezes não tem outra solução a não ser plantar para comer. Porque a gente também tem que pensar nos no interior do estado, a gente não está só na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu já deixo a minha opinião. É importante criar a delegacia de atendimento ao turista, depois tem que pensar lá nos presídios como é que vai fazer. Em vez disso, a gente vai na causa. Qual é a causa? A beleza do Rio de Janeiro, onde está? Na geografia do Rio de Janeiro, onde estão as comunidades, nos morros. Se a gente perder os morros, a gente não tem. A comunidade vai tomar conta. E a gente não vai ter ambiente, a gente não vai ter qualidade da água, a gente vai ter que se desgastar e ainda vai ficar visto na mídia porque houve novamente um turista violentado no Rio de Janeiro. É para a gente tentar, tá? A importância de se criar um grupo de trabalho para dar sustentabilidade, autossustentabilidade. Eles, por si só, eles já estão por si só. Tá? Nós estamos bem? Eu acho que sim. Tá? Agora, o que está faltando? Combater o racismo. Combater a violência. Tá? Então, eu apresentando oportunidades para que as pessoas parem de ser violentas, ou pelo menos tenham a oportunidade de fazer qualquer outra coisa, a não ser pensar no próximo time que vai combater, tá? Que vai praticar, desculpa. Tá? Vamos dar seguimento à reunião, mas de uma forma que a gente seja sincero e honesto e, de fato, vise o desenvolvimento que precisamos ter. Né? Bom dia aí, vamos seguir. Ana, no final da sua fala, ficou meio picotado. Acho que você está com problema no sinal aí. Desculpa. Acho que você está com problema no teu sinal, a tua fala... No final está um pouco celular, mas tudo bem. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos dar. Sim, eu acho que nós precisamos formar a pauta da próxima reunião, pensando principalmente no bem-estar social, porque cultura, turismo, esporte está tudo a ver com o social, com a cidadania, com as pessoas. Quem é que pratica cultura? As pessoas mais criativas. Quem vamos dizer assim, que sofre com a desigualdade social? As pessoas mais vulneráveis. O que nós precisamos para a gente ser mais humano? Entendeu? Quem é que precisa de desenvolvimento econômico? Nós estamos bem, a gente está sofrendo porque o outro aqui não tem. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Parece que já temos um tema aí para a próxima reunião, e um tema bem interessante. Daniel, eu vi sua mãozinha levantando. Daniel, o microfone, abre seu microfone. Como todo mundo tem abordado uma palavra que eu gosto muito, que é o esporte, eu tenho percorrido essas semanas atrás de escolas técnicas, escolas do Estado, para ver como é que anda a área esportiva. E verifiquei que na escola técnica Visconde de Mauá e na Oscar Tenório, que faz parte da FAETEC de Marechal Hermes, o excelente trabalho do professor Clério de Souza Alves
e seu instrutor adjunto, professor Márcio, têm tido excelentes resultados, principalmente o Clube de Xadrez Fred e companheiros, tendo obtido resultados fortíssimos contra escolas particulares de altíssimo nível. Os alunos de baixa renda têm sido campeões no Clube de Xadrez nas categorias sub-18, sub-15, sub-13. E o trabalho é hercúleo, porque não tem nenhum subsídio. E a maior solicitação deles é que, se o Estado pudesse, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia ou através da Secretaria de Esporte e Lazer, conceder bolsas de auxílio a esses alunos que se destacam nessas competições, porque elas não são fáceis. Eu vejo as competições do intercolegial promovido pelo Sistema Globo, vejo Mesquita evoluindo, vejo outros Nova Iguaçu evoluindo, Jogos da Baixada, e principalmente aqui na FATEC, coordenada pelo professor Clério Alves. Fred. Mais alguém? E qual é a sua proposta, Daniel? Essa proposta, como todo mundo está falando, de uma bolsa de estudos. Se fosse possível, conseguir uma bolsa de recursos mínimos, como existe de incentivo ao governo federal e até de fomentos, de bolsa de iniciação científica. No nosso caso, seria uma bolsa de iniciação esportiva, Fred. E como é que você gostaria que a gente levasse isso ao legislativo? Veja bem, a proposta a gente tem que entender o que o fórum pode fazer. Então, a ideia da proposta é essa. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um instrumento como? Nós vamos fazer uma reunião com alguém, vamos fazer uma carta, vamos fazer uma nota técnica. O que é que nós vamos fazer? Eu proponho uma carta. Seria ideal ao Legislativo, através da nossa presidente do fórum, que é a tia Ju, que ela levasse à Assembleia Legislativa para deliberar a Comissão de Esportes da nossa casa. Uma sugestão, né? Então, se você Isso. puder, na próxima reunião, você me traz essa sugestão já meio que rabiscada, que a gente passa para todo mundo ver, para todo mundo colaborar, e depois a gente envia para a tia Ju. Pode ser assim, Daniel? Pode ser, excelente. Que aí coaduna com todo o pensamento de todo mundo, como a própria pensamento da Ana Gabriela feita anteriormente. Ok, muito obrigado. Então, já temos duas combinações. O Abelha vai me mandar a questão da TV Alerj e o Daniel vai trazer esse esboço dessa sugestão que a gente vai fazer a tia Ju. Ok? Já temos duas coisas para a próxima reunião, na verdade, três, que nós já temos essa questão da segurança, né? Que foi muito bem colocada tanto pelo Navega como pela Ana Gabriela, e isso acho que vai merecer uma discussão um pouco mais ampla, né? E, inclusive, abordando aí, inclusive envolvendo o grupo de trabalho, a criação do grupo de trabalho que a Ana Gabriela propôs para o turismo em bases comunitárias, né? Mais alguém? Olha, eu já estou escrevendo mais ou menos o item de pauta para a próxima reunião com base nisso que a gente está conversando agora. Se a gente pensar no fomento ao turismo sustentável de base comunitária, o primeiro item que eu pensei, né, porque esse turismo referência, tá, que eu tenho é o turismo lá no Morro Babilônia Chapéu Mangueira, tá, na trilha da Babilônia, onde existe uma cooperativa, CUP Babilônia, né, se não me engano, que já trabalha junto lá a trilha, né, que né, ou que foi reflorestada, mas acredito que a parceria continue com o Rio Sul. Aquela trilha é fantástica, né? E eu acho que o mais fantástico daquela trilha é porque antes eu fazia a trilha para ir para a cachoeira, né? E eu gostava, né? Já não tem sentido. Mas lá tem cachoeira? Não. Mas sabe qual é o legal de lá? A comunidade. Eu digo, o rapaz da comunidade faz a trilha, explica tudo ali, né? Que existe, né? Aquela região da Zona Sul, ali Leme, Copacabana,
né, com a vista para a praia de Botafogo, né, a importância que aquela parte do litoral ou da costa atlântica teve na época da colonização, né, a questão das barreiras, dos muros, como as pessoas, né, que pessoas faziam para se proteger dos seus inimigos com base na geografia, né, que lá é alto, né, e se viu um morro. Aí, se você pensar no Forte do Leme, se você pensar no Forte Copacabana, né? Qual é a importância daquela região montanhosa que eu só conheço em outras regiões, não lembro de cabeça, mas o estado do Rio de Janeiro é que possui da Mata Atlântica. Aí, se a gente for Santa Catarina, for até o Nordeste, passando pela Bahia, Espírito Santo, né, que há morros, mas há mangues, terra para ver o mar. Aqui no Rio de Janeiro, eu digo no estado, né? A gente anda, sei lá, menos de 1 quilômetro já tem um morro da praia. Eu digo em linha reta, ou menos, do mar até o primeiro morro. Se a gente for, às vezes, para o interior do estado, vai encontrar um morro a metros do mar. Quando eu estive em Porto Seguro, eu via falésias, né? Mas a falésia não é um morro, mas está mais para a Chapada. Entendeu? Então, a importância do estado do Rio de Janeiro, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, certo? Para a defesa e o desenvolvimento da questão social e está diretamente relacionada à questão cultural e está assim, diretamente relacionada à questão econômica e ambiental. Ok, vamos. Entendeu? Então, eu acho assim, turismo de base comunitária, onde estão os morros, Vidigal é outro exemplo, onde Leme é outro exemplo. Onde estão os morros, com a importância da conservação da vegetação, tá? Muito próxima ao mar, para a cidade, para o continente, para aquela região que hoje se sustenta melhor em função da geografia. Certo? Então, assim, é importante reflorestar? É. E quem é que cuida? Quem está lá. Se houver qualquer ocorrência, nós vamos avisar o poder público, mas quem está aí do lado que pode fazer uma coisa, quem está lá e quem está lá é o morador. E se o morador cuidar nada de ruim, a chance de acontecer alguma coisa ruim é menor. Isso é o pensamento de um gestor ou de uma gestora. Certo? Então, Ana, está aí. Ana. Desculpa. Parceria público-privada. Não estamos Segundo, entendendo. então, por favor, tenta me ouvir. Parceria público-privada, divulgação das áreas naturais e atrativos históricos-culturais, tá? Que nós podemos pensar, sim, na TV Alerj, tá? Em outros meios, formas midiáticas, tá? Mas sempre benéfica à população. A partir do momento, né, a gente precisa que o recado seja dado e conversar com gestores dessas mídias, tá? Sobre o rumo que nós queremos. A gente tem que trabalhar sério, certo? E a última questão que eu anotei e vou melhorar, responsabilidade social que a gente tem que ter. Ninguém é inimigo de quem? Eu sou ninguém. E se a gente tiver inimigos, só conversar com os nossos inimigos, para a gente chegar a consensos. Eu não estou aqui de modo pessoal. A gente está aqui como agente público, ou como agente público, ou colaboradores do poder público, ou servidores públicos, ou funcionários públicos, ou colaboradores. A gente está aqui no fórum público, certo? Então, o diálogo é sempre, e transparência sempre, porque aí a gente vai muito longe. Quando a gente ficar brigando, disputando migalha, a gente vai de mal a pior. É isso que eu acho. Então, eu vou apresentar um tema para a próxima reunião, tá? Mas contemplando o turismo sustentável de base comunitária de uma forma ampla, para que, a partir dessas ideias, forme-se um grupo de trabalho comprometido e sério, tá? Para a gente transformar essa realidade, tendo área piloto ou não. Nós estamos com o Fórum Legislativo. Então, a lei ela precisa ser aplicada. E nós vamos encontrar, a partir da proposta,
né, de proposta de lei ou proposta de decreto, uma proposta de trabalho, ou algum planejamento, alguma coisa que, de fato, tenha capacidade de ser implementado para transformar. Se não tiver capacidade de ser implementado para ser aplicado ou de transformar, a gente vai encontrar uma maneira de fazer isso, discutindo, iniciando, né, e trabalhando de forma séria, né? Com reuniões, eu já boto mensais, pronto, não precisa a gente também, né? Porque durante o mês a gente pensa, a gente observa, para na próxima reunião chegar lapidado, e às vezes antes do final do ano a gente já tem um bom produto desse grupo de trabalho, certo? Para a gente desenvolver de uma maneira muito próxima, né, do que nós esperamos, né, para o nosso meio ambiente local, ou estadual, ou no âmbito nacional, ou que sirva de exemplo para outras localidades. Eu acho que sim, pode ser pensado, né, para a gente, poxa, né, aproveitar os nossos recursos naturais, porque nós somos do Rio de Janeiro, a gente está valorizando isso. Ok. Nós temos, então, uma proposta que na próxima reunião, né, a Ana Gabriela apresente faça essa apresentação da questão do grupo de trabalho de turismo de base comunitária e, junto, o Navega explique a questão da segurança pública no interior do Estado, né, do DAT e do PPTUR, né? E eu gostaria que colocar isso em votação para que o grupo pudesse aceitar ou sugerir outra coisa para a próxima reunião. Quem concorda que seja um painel a respeito de segurança, né, do Navega, junto com a apresentação da Ana Gabriela, por favor, se manifeste. E a carta, né, Navega? E a carta para A carta Assembleia. você vai... Não, a carta já é um compromisso, é o dever de casa. Ótimo. Tanto você como a Miriam têm dever de casa. Todos concordam com essa proposta da Ana Gabriela e do Navega? Pleno acordo. Com certeza, sim. Tudo bem? Tá, Fred. Vamos fazer uma discussão a respeito dessa questão da segurança pública e do turismo. Isso é uma coisa extremamente delicada e importante. Vamos fazer uma discussão bem tranquila na próxima reunião, na reunião de maio, e ver se daí a gente tira uma estratégia de ação para melhorar essa questão. Realmente, a questão de segurança pública relacionada ao turismo e a questão das comunidades são questões muito importantes. A Ana Gabriela traz um olhar e o Navega também vai mostrar a importância dessa questão. Fred. Todos Só concordam? uma sugestão, eu concordo. Só uma sugestão. Isso está diretamente relacionado com o Frederico falou, certo? Então, eu sugiro que, inclusive, forme-se um grupo de trabalho, né, com um tema, vamos dizer assim, que contemple essas duas questões. Porque, às vezes, o turismo sustentável de base comunitária, ele, às vezes, ou não, Está sem som, Ana. Você desligou o telefone. se a segurança pública, tá, a segurança pública já está junto. Eu pensei na Trilha Transcarioca, que não sei, tá, se não é turismo sustentável de base comunitária, mas envolve comunidade, porque passa por comunidade. Até onde eu sei, qual foi o problema da Trilha Transcarioca? Certo? Passar por áreas, né, de risco, certo? E que, né, havia, sim, ocorrências, né? Então, são questões diversas, mas um pouco parecidas. Então, a delegacia, o combate a essas coisas, ao turista, isso é importante, tá? Mas já eu não retiro minhas palavras, não, já é uma consequência, tá, da vulnerabilidade social que as pessoas se encontram. Então, Ok. eu nem sei qual tipo de violência. Então, eu estava pensando em juntar, né, essas coisas que devem ser conversadas, mas eu não vejo assim, nas minhas observações, nas minhas práticas, tá? Que isso ocorra nas comunidades, não é nas comunidades,
tá? Ana, olha o tempo, Ana. Nas ruas. Então, eu tinha pensado em até juntar, mas é melhor tratar de forma, de fato, isolada, não separada uma da outra, né? Mesmo uma tendo impacto sobre a outra. Ok, Ana, obrigado. Alexandre, quer falar alguma coisa? Oi, Fred. Quero sim, só para tecer alguns comentários e colocar que eu concordo plenamente com relação ao pleito da Ana, que acabou de falar. Está indo com fulcro dentro exatamente do real problema da sociedade. Não tem como não apoiar a causa do Navega com relação à segurança pública, é óbvio, mas eu devo deixar aqui que já teve diversas reuniões com o Comando da Segurança Pública do Estado, junto com o governador Cláudio Castro. Como vocês sabem, já foi inaugurado o BP Tour de Miguel Pereira, também já foi inaugurado o BP Tour de Angra dos Reis, e o próximo BP Tour, até onde eu sei, será na cidade de Cabo Frio. Tá? Vocês podem confirmar essas informações depois aí com a própria tia Ju, com certeza está a par do assunto. O que eu queria tentar, em paralelo com relação ao que a Ana acabou de falar, e que eu concordo, gênero, número e grau, é com relação à pauta que eu coloquei para que vocês pudessem, depois, com calma, olhar com carinho, não necessariamente precisa ser na próxima reunião, que é com relação ao problema das casas de aluguel. É um problema gravíssimo que o nosso Estado vem passando, gera um prejuízo enorme para a cidade, gera prejuízo para o Estado, tem problema de segurança pública, porque ninguém sabe quem são os locadores dessas casas, mexe com a geração de emprego, ou seja, a gente está falando também com fulcro numa base real de problemas sócios da sociedade, tá? Social da sociedade. Eu preciso que a gente já conversa com alguns deputados federais e senadores, mas que parta dos deputados estaduais dentro da LERJ uma estratégia para que a gente possa conversar sobre esse assunto, que impacta diretamente na vida social e principalmente na economia do Estado. Na minha visão, eu vejo que é algo super grave e que vai de encontro com o que a Ana Gabriela acabou de falar dentro das próprias comunidades. Ok? Só queria fazer deixar isso Ok, claro para Alexandre, vocês. vamos deixar a discussão para o dia da discussão, né? Senão a gente acaba começando uma discussão sem muita organização e a gente fica. Frederico, As falas isso tem ficam muito a soltas, né? ver. Isso tem muito a ver. Se você vier para o Rio de Janeiro, né, onde você vai se hospedar? A primeira pergunta que a pessoa faz, se eu for para algum lugar, onde é que eu vou me hospedar? Né? A minha percepção, falta hotel no Rio de Janeiro? Eu acho que sim. Tá? Os hotéis do Rio de Janeiro são bons para. É óbvio que quem puder pagar vai desfrutar do melhor conforto, certo? Então, eu acho que desenvolver a hotelaria para os bolsos que podem pagar e os bolsos que já pagam, né? Porque a qualidade de ficar num bom hotel é totalmente diferente de ficar numa casa ou num quarto de aluguel, né? Então, além disso, né, a questão dos aplicativos, né? Que não dá para controlar. E é justamente isso que o colega Alexandre falou. É, 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 gera prejuízos para a segurança pública e gera prejuízos para a cidade, né? Então, essa alternativa de deixar livre a qualquer qualidade, que não dá para controlar por ser livre demais e não ter regulamentação, sim, gera prejuízo. Porque o que importa é o que o turista, quando ficou não sei aonde, né? Ou ficou num lugar que ele achou que pudesse ser bom, eles têm decepção, aí vai para a rua, aí tem problema de segurança pública e ele fica, né? Se sente, às vezes, infeliz, né? Ou Ana, sai assim um pouco. Então, Ana, a Ana, qualidade da visitação é muito importante. O conforto é Aninha, muito importante, né? Aninha, Junto aos Ana, locais, né? Onde há, deixa eu só né? te Atrativos contar, Ana, eu sei, bons para a eu gente, adoro né? suas falas, Desfrutar. adoro suas Opa, mas ideias, mas já é que parei. os outros Já também parei a precisam, partir de agora. os outros Isso é precisam falar também, importante. Ana. Francisco, por favor. Francisco, está sem áudio. Francisco?
Bom, enquanto o Francisco está se arrumando ali, depois ele me dá um toque, eu só vou pedir que na próxima reunião, onde vai apresentar a Navega e a Ana, a gente organize direitinho a coisa, que a gente vai começar, se Deus quiser, na hora, mas que a gente faça uma organização para que não crie para que não se crie muitas ideias e não se consiga chegar num objetivo, né? Então, eu gostaria que na próxima a Ana vai apresentar, fazer uma apresentação, a Navega também, e vamos tentar otimizar a questão do tempo de fala, né? Para que todo mundo possa conversar. Francisco. Só uma coisinha para a gente. A geração de empregos, tá? É só pensar nas oportunidades de geração de empregos. Só isso. Prepara a apresentação. Espero ter mais ideias. Mas tem que pensar Tá bom, Ana. Estou aguardando sua apresentação. Francisco. Não estamos te ouvindo, Francisco. Você continua sem o áudio. Vou aproveitar, Fred, enquanto o Francisco não entra. Esse problema de aluguel de quarto, eu estou sentindo aqui em Copacabana, no show que nós vamos ter em maio. O que o zum corre de gente que não vai conseguir se hospedar em hotel, que está todo mundo atrás de quartos de aluguel. E isso traz prejuízo ao nosso estado e ao nosso município. Sem contar, principalmente, com relação às questões dos prédios, que você não sabe quem está transitando dentro do edifício residencial. Vocês imaginem o problema que isso tem gerado, não só com relação à economia, mas com relação à parte de violência propriamente dita. Perfeitamente, Alexandre. Isso é uma coisa que foi falado até na Assembleia dos condôminos do prédio. Justamente isso, que não se aluga por causa disso, falta de segurança. Ok. Francisco, já está podendo falar? Então, acho que o teu áudio está muito ruim, Francisco. Acho que não. Maria Luísa, por favor. Francisco, aguarda um pouquinho enquanto você arruma aí, Maria Luísa. Alexandre, você está com a mãozinha levantada. Eu vou dar a palavra para a Maria Luísa Nobre, por favor. Bom dia a todos. Será que estão me ouvindo? Porque sim. Então, tudo bem. Olha, parabéns a todos. Agora, a reunião, eu sinto que eu sou o pedacinho menor, né, da cultura, né? Porque, digamos, é muito esporte e turismo, com toda razão, lógico, né? Mas também deveria pensar um pouquinho na cultura. Eu tinha feito 3 sugestões, Fred, você se lembra? Eu coloquei no WhatsApp. E eu acho que eu coloquei na lista, não coloquei? Eu não sei, eu não tinha visto. Eu, sinceramente... eu vou dar uma olhada depois, conforme for, eu coloco no grupo de novo, tá? Agora, eu estou vendo que eu sou uma minoria bem grande aqui, porque eu praticamente estou sozinha com a cultura. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: existem várias discussões e várias pessoas que acham que nós deveríamos ter gestores mais qualificados nos cargos de cultura do Rio de Janeiro, assim como também os editais. Os editais de fomentos, né, da cultura em geral, eles são muito preocupantes porque eles não são objetivos, entende? Deveriam ter textos mais objetivos, menores e mais compactos. Então, isso vários grupos, eu, inclusive, faço parte do Conselho Estadual de Cultura e Política Cultural do Estado, né? Da Secretaria de Cultura. Isso é uma coisa que vários grupos de todas as instâncias do Estado reclamam. Então, enfim, eu sei que não é uma coisa tão importante perto do problema de segurança no turismo no Rio de Janeiro, mas eu acho que é uma coisa também a se ver. E outra coisa também que eu coloquei lá, Fred, que eu acho de suma importância, é que deveria ser formado um calendário com os eventos, sobretudo culturais, do Rio de Janeiro, porque existem semanas que não tem nada, e existem semanas que você tem 2 eventos importantes no mesmo dia, ou seja, em vez de você multiplicar o público, você divide, porque ou eles vão em um ou eles vão em outro. Então, se tivesse esse ajuste com os produtores que fazem esses grandes eventos, eu acho que seria muito interessante, um calendário previamente formado. Então é isso, não quero me estender mais.
Tá bom, Ana. Obrigado, obrigado, Maria Luísa. Desculpa, estou te chamando de Olha, Ana. É que a Nada, Ana está pode, aqui, fica à já, vontade, fica à é que a vontade. Ana já está aqui. eu tenho ideias, não tenho ideias. A questão dos editais é uma questão, assim, é da administração pública porque ela precisa, né, promover a concorrência, a democratização. Então, é por isso que os editais são abertos, para que todas as pessoas tenham a possibilidade de participar. Eu não trabalho com editais de cultura, mas eu imagino que deva ser um problema a má divulgação dos editais. Eu acho, tá? Não, Então, não, o problema não não é sei. isso, não. O problema é o Qual é o seguinte, problema? é que, às vezes, quem faz o edital, ele complica muito o que é fácil, entende? Esse aqui é o Eu detalhe. sei, eu acho que o edital ele precisa ser detalhado, né? Porque a administração pública, por sua natureza, é burocrática, né? Mas a gente caminha para um lado burocrático gerencial, né? O que se faz na questão ambiental é a coisa, né? Bem descrita, detalhada e um resumo, tipo o EIA-RIMA, né? Eu estou dando um exemplo, tá? O EIA-RIMA, né? É um documento detalhado com diagnóstico social, ambiental, não sei o quê, com impacto, não sei o quê. Mas o RIMA, que é o relatório de impactos ambientais, é aquele resumo do EIA, né? O resumo do estudo de impactos ambientais. E esse resumo é fácil, né? Para que as pessoas leiam, entendam de forma didática aquilo lá que está no estudo de impactos ambientais. Então, é uma sugestão, tá? Primeiro, ampliar a divulgação dos editais. O que é ampliar? Na TV Alerj, as pessoas que assistem, onde os maiores meios de comunicação, cadê os jornais, na internet, ampla divulgação, para que quem souber, ou então, eu não sei se o poder público ele pode disparar e-mails, mala direta para todas as associações, entidades culturais. O edital é esse. Agora, vai dar problema na hora de avaliação. Então, gente, também, né, às vezes o problema é, vamos dizer, avaliar Ana, as manifestações. a Maria Então, Luísa quer precisa falar. aí ter um foco. Nada, já parei. Eu não estou falando disso, não. Eu não estou falando disso, não. Eu estou Porque ainda falando tem de muita gente querendo fazer cultura no Estado, muita. Calma, E Ana, gente de deixa a outros Maria estados Luísa que vêm para falar, fazer Ana. cultura aqui. Desculpa. Eu estou falando. Eu estou falando de feitura de edital, feitura de texto de edital, é isso que eu estou falando. Exemplo, às vezes pedem para abrir uma conta no Bradesco e a conta não é aberta, porque a pessoa não tem fundo. E por que não tem fundo? Porque não recebeu fomento. Então, é isso que entrava as coisas, entendeu? Outra coisa que eu estou falando de edital, os editais têm que saber de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não estão, não digo respeitando, mas que não estão avaliando. Exemplo, eu vou dar um exemplo prático para você entender. A ministra Ellen Grace fez uma maravilhosa jurisprudência dizendo que o músico não é necessariamente obrigatório a ser afiliado a entidades de setores. Tipo, ordem do músico e sindicato tem uma grande jurisprudência. E existem ainda editais que estão pedindo para o músico se filiar. Eu estou dizendo assim, falta um pouco de informação. Organização. Então, Eu digo o que deve estar informação, por você base. entende? Eu sei, Informação. o que deve ser princípio básico, atendimento à Constituição Federal e depois atendimento à legislação estadual. Sim, Isso é básico. mas às vezes a pessoa que faz o Veja edital, bem, ela não tem veja essa bem, percepção. a conta Gente, posso me previsão intrometer? constitucional. Dá licença. Virou Ana, um diálogo. Estadual. Ana e Maria Essas Luísa, coisas um que momentinho. complicam. Vocês Entendeu? estão abrindo uma Então, o outra... básico para atendimento é lei, o resto Ana, é facultativo, desculpa. Ana, a gente está abrindo uma outra discussão e estamos perdendo. Olha só, eu só quero organizar a coisa para que a gente não perca a objetividade. É muito interessante a gente discutir, a gente fomentar o debate, a gente trabalhar em função de um determinado assunto. Mas se a gente perde a objetividade dele, o debate fica perdido no ar. São palavras que ficam perdidas, elas não vão causar o efeito que deveriam. Então, tanto as duas apresentações que já estão confirmadas pelo grupo para a próxima reunião são essa a respeito da segurança pública e do projeto turístico das comunidades.
Ana Gabriela e Navega, que eu vou pedir aos dois objetividade da apresentação, clareza, e a Maria Luísa, não estou descartando a sua ideia e podemos discutir isso eu quero que você me lembre isso na próxima, na outra reunião, nós podemos começar essa discussão. Senão a gente começa a dar tiro para todo lado e aí não conseguimos, na verdade, objetivar nada. Então, na próxima reunião, vamos trabalhar essa questão de segurança pública, lembrando, o Fórum Permanente da Alerj ajuda o Legislativo. Então, temos que criar instrumentos que, de alguma forma, a gente chegue ao Legislativo e eles possam fazer alguma coisa. Não adianta também a gente trazer discussões onde o Fórum não pode agir. Ficaria só um debate, apenas um debate, né? E não seria essa a função, né? Então, a gente tem sempre que ter na cabeça qual é a função do Fórum, aonde está situado o Fórum e com quem nós estamos diretamente ligados, que é o Legislativo, ok? Fred, de preferência, você ouvido agora? Peraí, Eu quero abaixar a mão, mas não âmbito do Estado, consigo. né? Sumiu tudo aqui. não tem problema, não, Ana. Eu consigo, Então, estou sendo ouvido, Fred, por favor? na- Francisco, quem está falando? Francisco, estou sendo ouvido? Agora tá, Francisco. Eu não estou nem vendo você aqui no. Ah, aqui. Francisco, tá. Desculpa, Francisco. Nada, Pode eu que falar. peço desculpas a vocês, eu me enrolei porque eu estou, entre outras coisas, recém-operado de catarata, então não enxergo direito e acabo tocando os locais errados aqui no chat. Então, a minha intervenção eu queria reforçar a posição do Daniel sobre a questão dos alunos das escolas que são atletas, tá? É um tema que eu acho interessante e eu queria ir além da sugestão dele. A sugestão dele é de que se faça uma carta para dar bolsas, né? Para sugerir a concessão de bolsas para alunos que se destacam. Eu acho que se devia fazer um projeto maior para dar mais visibilidade à questão dos jogos escolares, né? De modo que esses jogos pudessem ser realmente local de surgimento de atletas, né? Que, no fundo, são locais, mas não tem apoio, não tem divulgação, não tem uma transição, por exemplo, de um jovem de uma escola pública para um clube ou para uma associação esportiva, e talvez essa seja uma oportunidade de se trabalhar esse assunto. Essa é a minha sugestão. Obrigado. Ok, Francisco. Então, junto com o Daniel, você pode tentar fazer um esforço desse documento para que a gente ponha aqui para a apreciação do grupo e, a partir daí, a gente criar fazer uma ligação com a Tia Ju, onde ela pode ver qual é a estratégia necessária para dar sequência ao que está sendo colocado, ok? Ok, muito obrigado. Perfeito, Francisco. Então, daí, temos todos os trabalhos. Na nossa próxima reunião, Navega e Ana vão fazer apresentações. De novo, peço objetividade, clareza nas apresentações. Se for possível, até se tiver com a apresentação que a gente possa passar aqui em PowerPoint ou alguma coisa desse tipo, você pode trazer que a gente passa, né, dando sequência, e vamos tentar fazer uma discussão a respeito disso. Lembrando que o Fórum está ligado ao Legislativo, o Fórum é um instrumento para ajudar o Legislativo, né, em algum problema, em alguma coisa. Então, a gente tem que ter sempre isso na cabeça para que a gente não perca a objetividade, ok? Uma observação em relação ao que o nosso colega Francisco falou sobre os jogos escolares, independente dos princípios. Quando você tem um campeonato escolar de handebol ou de vôlei, mas o campeonato que envolve as escolas, tá? Eu sei o que são jogos escolares. O pessoal começa treinando na educação física da escola, que tem que ter matéria obrigatória, mas chega um momento que uma escola joga contra a outra, né? Isso é uma coisa que eu não sei se tem mais hoje em dia, mas na minha época tinha. Era campeonato de vôlei, uma escola contra a outra. Tinha lá, vamos dizer assim, chama eu não sei nem qual o nome, né? Aquele tipo organograma
né, das competições até chegar no vencedor. Então, uma escola contra a outra na modalidade que tiver, nas modalidades elencadas. Você imagina se isso fosse, vamos dizer assim, tivesse uma forma, né, de os clubes saberem, ou de repente um canal midiático, né, pudesse transmitir, né, como se transmite as Olimpíadas, como se transmite a Copa do Mundo, né, jogos escolares. Gente, no estado do Rio de Janeiro, quantas escolas? A escola é futebol, é natação, é basquete, é vôlei. Só nas escolas, porque a gente está falando de jogos escolares, mas o garoto vai treinar lá no Maracanãzinho, por exemplo, vai treinar lá no campo do Fluminense. Né? Aquilo é da educação física? É da escola, sim. Mas o que impede a pessoa desenvolver o esporte nos outros lugares? Né? Ele, pensando na minha escola, está pensando nele, mas ele joga pela escola. Né? E a escola é lugar para estudar, aprender e desenvolver o físico também. Né? Então, são essas coisas. Exemplo para os jogadores que só querem ganhar dinheiro, ter a fama do Neymar e a cabeça meio, vamos dizer assim, bitolada, né, nas questões econômicas, às vezes que não trarão assim satisfação e realização pessoal. Então, essa coisa dos jogos escolares é muito importante, sim, que deve ser trabalhada, né? Porque isso já existia, mas a gente está no século XXI, 2024, então onde a gente pode chegar com isso, né? No mínimo na melhoria do esporte. Ok, então vamos esperar o esforço feito pelo Francisco e pelo Daniel, para que a gente possa iniciar uma nova discussão. Então, se todos concordam, já estamos acertados para a próxima reunião, né? Visto o horário, já são 11h30, eu vou pedir a permissão de vocês para encerrar a reunião, caso a gente não tenha nenhum outro assunto. Só um Né? minuto, Fred. Só um complemento que a Ana falou. Antigamente, quando tínhamos os jogos intercolegiais patrocinados pelo Globo, nós tínhamos um caderno específico das competições. Isso era divulgado em todo o estado do Rio de Janeiro. Ok. Então, todos concordam com o tema da próxima reunião? Se todos concordam, então aguardo vocês em maio para a apresentação da Ana e do Marcos Navega. Muito obrigado a todos, uma excelente reunião. Obrigado. Por favor, qual o dia de Um maio? excelente dia. Por favor, Frederico. Qual o dia da Oi? próxima reunião? Qual o dia da próxima Oi? reunião? Qual a O data? dia Isso. vai ser no dia... 7 de maio. Obrigado. Perfeito. Até lá, 7 gente. de maio. Um abraço. Obrigado. Bem. Um abraço. Bom dia a Até a todos. próxima. Até Tchau. logo. Até logo. Um abraço, pessoal. Abraço. Bom dia a todos. Tchau, Ana. Obrigada. Tchau, Frederico. Fred. Tchau, tchau. Tchau, Fred. Todos. Tchau, Maria Luísa. Tchau. Tchau, bom dia para todos. Bom dia.